cheia aí, e as árvores crescendo aqui. Para quem não sabe, quando eu casei, morei nessa casa, fui o primeiro que morei nessa casinha que tem aí para cima. E a gente já matou muito tiu aí, e matou jiboia também, e catou ovos de galinha também aqui no meio, mas as árvores eram tudo mais baixinhas, agora está bem crescido. Muito bonita a lua cheia, muito legal ver. E esse salão não existia, né? Então o salão está bonito, né? Muito bom. Mas mais bonito que o salão são as pessoas que reúnem aqui, né? Estão aqui juntos. Alguns de vocês estão sorridentes, outros estão meio de cara fechada, mas vai abrir, né? Ainda. Esse ano foi difícil para todos nós, mas foi um ano que Deus permitiu que a gente fizesse muita coisa que não conseguiria fazer de outro jeito. Então nada acontece que Deus não consegue tirar proveito. Não quer dizer que Ele queria, mas Ele permitiu. E então nós podemos nos alegrar no Senhor sempre, sabendo que Ele tira das piores coisas as melhores coisas, né? Que é uma coisa pior do que o homem ter comido da árvore errada em pecado e trazer toda essa desgraça sobre o mundo. Não tem nada pior do que isso. Foi a pior coisa que podia ter acontecido, é o homem ter comido da árvore errada e trazido um mundo de tanto sofrimento sobre nós, não é? Mas sabe o que aconteceu com essa coisa tão terrível que aconteceu? Deus mostrou o amor dele, que Ele não teria jeito de mostrar de outro jeito, né? Se ninguém pecasse, Deus ia ter o amor, porque Deus é amor, mas Ele não ia ter um jeito de mostrar esse amor. Tinha que ter uma raça de miserável que nem nós, para Ele poder mostrar o amor dele. Então Deus não queria que o homem pecasse, mas já que pecou, então Ele teve uma chance de mostrar a cruz dele, a morte dele, a salvação dele, que é uma coisa muito melhor do que qualquer coisa que pode existir. Então a graça de Deus é sempre mais forte do que o pecado. Não existe nenhuma desgraça que a graça não é superior. A graça é maior. Quanto maior o pecado, maior a graça. Então nós nunca podemos dar lugar à depressão ou desânimo, porque quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo que o mal prevalece, mas o mal não prevalece. O bem prevalece sobre o mal. Deus é mais forte do que o mal, e Deus é mais forte que o Covid. Ele nos convida a não ter medo do Covid. Não precisamos ter medo. Ele diz que nenhum cabelo de nossa cabeça cai sem que Ele queira, e nem o Covid possa com isso, né? Então nós podemos ter certeza que não existe necessidade de nós vivermos amedrontados, em pânico, reclamando, falando que coisa terrível e não sei o que. Não precisamos fazer isso, porque Deus não deixou de ser soberano, amém? E ninguém morre que Ele não quer que aconteça. Você pode estar na fila para morrer e não morre. É uma coisa impressionante, né? Aconteceu até um desastre esses dias de ônibus, né? Morreu muitas pessoas, uma coisa lamentável, terrível. Mas uma pessoa saiu de lá quase ilesa. Por quê? Deus é que sabe, né? Então assim, a Bíblia fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Então se nós não vivermos com essa convicção, nós vamos ser dominados pelo medo. Mas se nós vivermos nessa convicção de que o dia que é para morrer, a gente vai morrer mesmo, e vai ser pão, porque nós vamos encontrar com Jesus e descansar dos nossos trabalhos. A Bíblia diz que morrer é muito melhor do que viver, porque a gente vai estar com Ele. Paulo disse que queria muito mais, mas tinha que terminar o trabalho que tinha aqui na terra. Então esse negócio de ficar com medo da morte não é negócio de crente. Crente não pode ter medo da morte, porque nós seguimos aquele que venceu a morte. Nós nem existiríamos aqui se Jesus não tivesse vencido a morte. E Paulo foi perseguido e preso porque cria na ressurreição de Jesus. Ele diz: um igual a nós passou para o outro lado, quer dizer que a fila atrás vai andar, nós vamos passar para o outro lado também. Então se Jesus era um homem como nós, nessa carne, sentia cansaço, sentia fraqueza, sentia sede, fome, e tudo isso foi pregado na cruz, e Ele ressuscitou para nunca mais morrer,
E Paulo sabia disso, por quê? Porque Jesus gritou lá do céu. Ele falou: Jesus falou para ele: por que você me persegue? Ele falou: quem és tu? Eu sou Jesus, o Nazareno. Você já pensou? Nazareno significa aquele de Nazaré. E um dos primeiros discípulos dele falou que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aquele lugar lá no interior? Você não pode. Mas Jesus lá do céu, glorificado, falou assim: eu sou Jesus, o Nazareno. Jesus não tem vergonha de ser lá a destra de Deus, rei do universo, dizer que ele é Nazareno. Então, Paulo tinha certeza que Jesus ressuscitou. E ele viveu a vida inteira dele apedrejado, açoitado, naufragado, traído, abandonado, mas sempre dizendo: ele ressuscitou, e eu estou alegre porque ele ressuscitou. Ele ficou na cadeia lá em Filipos, escrevendo para a igreja de Filipos. E ele falou assim: alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos. E ele estava preso, né? E foi lá que ele estava cantando na cadeia, e deu um terremoto de noite. Então ele não tinha depressão na cadeia, ele não tinha tristeza na cadeia, ele estava alegre e exortando os outros para ficar alegre também, né? Então, alegrai-vos. Posso dizer isso para vocês hoje? Vamos ver o sorriso de todo mundo? Está alegre? Por que eu vou ficar alegre? Porque Jesus ressuscitou, porque Ele está vivo, porque a morte foi vencida, e porque não tem mais nada para a gente temer. Nada, zero. Porque eu só vou morrer quando Ele quiser, e quando eu morrer eu vou direto para os braços do Pai, e até lá eu não consigo, ninguém consegue me matar, nem Covid, nem nada disso consegue me matar, porque eu estou debaixo da unção, da direção, da missão que Deus deu para mim. Vocês percebem que a gente pode ficar alegre assim em qualquer circunstância, porque nós temos uma esperança viva, nós temos uma esperança viva, poderosa. Ele nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então assim, a ressurreição de Jesus é a segurança maior que nós temos. E também, se Deus deu o Filho dele por nós, o que Ele vai negar? Nada, Ele deu o máximo. Então assim, a gente não tem motivo para ficar triste ou ficar com medo, porque nós temos um Deus maravilhoso que nos ama, que é todo poderoso, que está sentado nos céus, e que a princípio, quando Ele vê toda a bagunça que tem na terra e todas as nações contra Ele, toda coisa, Ele fica rindo. Depois Ele levanta com raiva e começa a fazer o que Ele quer fazer. Então nós estamos prestes a ver coisas que nunca antes se viu no mundo. Nós já vimos. Esse negócio do Covid é uma coisa que nunca se viu antes. Não o Covid já se viu coisa muito pior do que ele. Já teve pandemia que matou milhares e milhões de pessoas, teve coisa muito pior. Isso não é inédito, já teve. Mas o que nunca teve é o mundo inteiro está apavorado com a mesma coisa. Isso nunca teve isso. Todos os países do mundo amedrontados, e todos os governos do mundo tomando medidas parecidas. Quer dizer, está sendo forçado a entrar num futuro governo mundial que está bem próximo. E uma outra coisa que nunca se imaginava que poderia estar tão próximo é que do nosso lado do mundo, que chama Ocidente, né? América do Norte, América do Sul, Europa Ocidental, que ia começar a ter perseguição de pessoas que seguem a Bíblia. Mas está chegando rapidamente, vai chegar muito rápido com outras desculpas, né? Se você não fizer isso, você não pode reunir, você não pode ensinar seu filho que homem nasce homem, mulher nasce mulher. Você não pode falar contra o aborto, você não pode falar essas coisas. Então isso já está começando a acontecer, pipocando em todo lugar, e vai crescer. A Bíblia diz que isso ia acontecer. Tem muitos países que muitos cristãos estão dizendo: vai chegar o anticristo. Pô, você sabe que o anticristo já está lá na China, já está nos países muçulmanos. Não tem coisa pior do que eles estão vivendo lá. Não tem coisa pior. Já vigia todos os passos, já tem câmera em todos os lugares, já está contra, já sabe tudo que você vai fazer, já não deixa você ensinar seu filho nada sobre a Bíblia. Então tem muitos lugares que já está
na tribulação há um bom tempo. Isso está chegando e vai ser uma coisa mundial. Então, nós, lá em São Paulo, lá em Jundiaí, nós estamos ativamente assustados com a rapidez que os últimos acontecimentos estão vindo e entendendo que a crise de 2020 é só um sinal de alerta. Provavelmente o ano que vem vai dar aquele suspiro geral da vacina. Ainda bem, tem vacina, já acabou, liberou tudo, vai dar aquele negócio. Só que a igreja precisa se dar por avisado, porque foi o primeiro sinalzinho. O próximo vem pior. As dores de parto, os primeiros que vem devagarzinho, mas depois dá uma aliviada, mas vem depois. Então, nós precisamos nos dar por avisados. Então, assim, esse é o tema que eu quero falar com vocês hoje à noite. Nós estamos ativamente trabalhando em Jundiaí nesse sentido. Nós estamos vendo que a igreja não pode continuar do mesmo jeito que vem vindo. Ela tem que mudar, ela tem que se adaptar, ela não pode continuar nessa mesma coisa, tem que mudar mesmo. Nós temos que começar a armazenar recursos para os problemas que vêm na frente. E eu quero dizer uma coisa para você: primeira coisa que precisa armazenar é essa alegria e essa fé que eu estou falando, porque todo mundo ama falar sobre a marca da besta, todo mundo gosta de falar do anticristo, todo mundo gosta de falar do 666, né? E todo mundo gosta dessas coisas, e a besta, mas o Apocalipse não tem só besta, tem cordeiro, e o cordeiro é muito melhor do que a besta, e muito mais forte, e na verdade foi ele abrindo os selos que fez as bestas aparecerem. E antes de ter a marca da besta, tem a marca do cordeiro. Então a gente precisa estar entendendo que nós não devemos ter uma visão pessimista, uma visão derrotista, uma visão desanimada. Nós precisamos entender que depois dessas tribulações que estão vindo na frente, tem o que nós cantamos aqui: Ele vem pelas nuvens como o sol, claro como o sol. Foi isso que cantamos? É isso que nós temos que entender. Se nós estamos entrando no dia de Apocalipse, sabe como é que começa o livro do Apocalipse? Revelação de Jesus Cristo, e Ele andando no meio das igrejas. Então o importante do Apocalipse não é a besta, o importante do Apocalipse é a revelação de Jesus. Nós precisamos estar focados nele, nós precisamos estar fissurados nele, nós precisamos ter nossos olhos fixos nele. E essa visão, essa revelação de Jesus nos leva a ter força para aguentar as provações que virão. Então a primeira dica que eu estou dando para vocês, para preparar para os dias que virão: você está olhando para o horizonte, tem trevas, tem nuvem escura, tem muita coisa esquisita vindo por aí. É assim, olha para depois. Sim, olha para depois. Diz que Jesus suportou a cruz. Como é que Jesus suportou a cruz? Porque olhava para a recompensa lá na frente. Então, se você não tiver os olhos lá na frente, você não vai aguentar. Então, se você estiver vendo lá na frente a glória que virá, as tribulações vão ser nada em comparação com a glória que está vindo. Amém? Então nunca permita que essas histórias sobre os últimos dias te crie aquele terror, porque o inimigo que cria terror, o inimigo que cria medo. Se nós estamos debaixo das mãos de Deus, se nós estamos na vontade de Deus, nada vai poder nos fazer mal, até a hora que for para fazer. E se for para fazer, a gente morre e parte para a glória. Entendeu? Então somos invencíveis, não tem nada que pode nos vencer. Somos invencíveis se nós tivermos a visão lá na vitória final. Amém? Muito importante isso aí. Nós precisamos estar firmes, nossa visão na glória que virá, sabe? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa importante é entender que não tem jeito de ficar firme em Jesus se você não lê a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia toda, sempre.
e armazenar bastante coisa, porque talvez vai chegar um dia que não vai ter mais, e você tem que ter na sua cabeça, você tem que ter com você. A palavra diz: se você meditar, se você gravar, se você ficar em cima da palavra, quando você estiver no caminho, tem uma voz atrás de você que diz: este é o caminho, andai por ele. O versículo que você precisa, a palavra que você precisa, ele vem na sua mente. Aquele que medita na lei do Senhor dia e noite será como uma árvore plantada junto às águas, pode vir seca, pode vir o que for, que ele subsiste. Os outros estão tudo morrendo de fome e ele está firme. Por quê? Porque ele tem raízes profundas, ele tem recursos, e ele não só sobrevive, ele ajuda os outros a sobreviver também. Ele dá fruto, as folhas ficam verdes, então ele dá fruto. E aí a terceira coisa, vai guardando essas coisas, porque é o seu kit de sobrevivência para a tempestade que virá. Tá? Estou falando sobre o kit de sobrevivência. A terceira coisa: enchei-vos do Espírito. A Bíblia diz que a gente não precisa ficar esperando Deus derramar o Espírito, nós podemos nos encher do Espírito, sabe? Então o derramamento do Espírito é maravilhoso, e Deus derrama mesmo, mas ele diz uma ordem: enchei-vos do Espírito. Como que eu vou me encher do Espírito? Ele fala na palavra, né? Falando entre vós em salmos, hinos, cantos espirituais, orando, clamando, não voltando e enchendo a sua mente com as coisas aqui da terra, sabe? Você tem que cuidar das coisas aqui da terra, mas tira aquele tempo de qualidade para estar orando, para estar buscando. Se você souber de um lugar que tem alguém orando, vai lá, aproveita o tempinho, para que o Espírito Santo comece a encher a sua alma. A Bíblia diz que quem é nascido do Espírito é como o vento, ele não sabe nem de onde vem nem de onde vai, mas ele recebe direção do Espírito Santo. É impressionante. Eu tenho experimentado isso. Eu nunca imaginava as coisas que Deus ia me levar a fazer, ou experimentar, ou acontecer. Nunca imaginava. Não é assim, a pessoa: qual o seu sonho? Não tem sonho, meu sonho é servir a Deus, é ir onde o vento tocar. O vento tocando para cá, tocando para lá, tá bom, entendeu? Não tem sonho pessoal para realizar. Mas se você andar no Espírito, se você permitir que seus planos, sua agenda, tudo mude. Se ele quiser mudar, muda. Às vezes eu faço o plano para um dia e alguém liga e está precisando de ajuda, e aí vai para o brecho tudo que eu estava planejando. Não tem problema. Meus planos não são importantes. Importante é a voz do Espírito Santo. Se Deus te dirige, se Deus coloca uma pessoa no seu caminho, se Deus aparece para a gente de pessoas mais improváveis, circunstâncias mais improváveis. Se você parar e você olhar, larga tudo e deixa aquela pessoa envolver a sua vida, e toca naquela pessoa e deixa ela tocar em você, você vai entrar em caminhos de aventuras maravilhosas, tremendas. Então o que eu quero exortar vocês: alguém sabe como vão ser os últimos dias? Alguém sabe os detalhes? Onde você deve estar? Onde você deve morar? Como você se proteger da tempestade? Ninguém sabe, mas o Espírito Santo nos dirige. O Espírito Santo nos dirige, o Espírito Santo nos coloca no lugar certo, na hora certa. Se eu tiver, por exemplo, se eu tiver um radinho e o general me falar assim: sai daí, aí é perigoso, e eu escapo, não porque eu sou esperto, porque o general me deu um radinho e eu ouvi, entendeu? Então nós precisamos ter sensibilidade à voz do Espírito Santo, sabe? A voz do Espírito Santo nos fala assim: não faz isso, ou então vai para lá, vai para cá, faz assim. Você não acha que seria bom você gastar esse tempo em oração? Você não acha que seria bom fazer isso, fazer aquilo? Então o Espírito Santo nos dirige. Dou um exemplo para vocês. Quando eu saí de Montemor, onde nós orávamos muito todo dia de madrugada, e nós fomos para Jundiaí, logo eu comecei a sentir que estava sem oxigênio. Precisa achar alguém que está orando. E aí eu falei assim: quem está orando? Quem está orando? Eu preciso achar alguém que está orando, preciso achar alguém. Eu achei Abnélio e Tadeu, dois irmãos que estavam orando das 5h30 às 7h, nas quartas-feiras. Eu falei: nossa, esse horário é muito chato, de 5h30 às 7h, tem que levantar cedo. Mas é os únicos que estavam orando naquele horário, e era eles que estavam orando. Eu vou lá, eu preciso, eu estou igual peixe sem fora da água, estava precisando de alguma coisa.
Nós começamos a orar toda quarta-feira, logo assim, é muito pouco, vamos reunir segunda e quarta. Aí foi segunda e quarta. Aí declararam um jejum lá em Israel um tempo, e nós reunimos todo dia. Falei, vamos parar de orar? Todo dia não. Então todo dia, de segunda a sexta, a gente vem orando anos e anos e anos, às 5h30 às 7, de 5h30 às 7. Os 3, quando um está viajando, fica 2. Quando 2 está viajando, fica o Tadeu, porque o Tadeu nunca viaja, está sempre lá. E ele está sempre lá orando. E aí, o que aconteceu? Depois de vários anos, começou a pingar gente. 5h30 da manhã começou a pingar gente, começou a aparecer gente, mas não é muita gente. Mas dificilmente tinha um dia que não tinha menos de 7, 8 pessoas. Às vezes não as mesmas pessoas, uns vinham um dia, outros vinham outro dia, sem obrigação, sem nada, começou a aparecer. E aí a oração começou a ferver, começou a pegar fogo, começou aquela coisa. Aí veio a pandemia, aí não pode reunir. Vamos parar de orar? Não! Existe um negócio chamado Zoom. Um negócio chamado Zoom. Você põe no computador, aparece 25 pessoas. E aí começamos a orar 10 meses, 5h30 às 7, todo dia da semana. Tem gente da Bélgica, tem gente da Espanha, tem gente do Canadá, tem gente do Manaus, Recife e muita gente de Jundiaí. Quer dizer, antes era 7, 8, agora tem 30, 33, 40 todo dia, orando 10 meses, orando pelo computador, cantando pelo computador, falando em língua, profetizando e clamando a Deus. Gente, era para ser pior, ficou melhor. Então, assim, não existe. O que eu estou querendo passar para vocês é o seguinte: nós precisamos ter necessidade do Espírito Santo, e o Espírito Santo não opera em quem não está orando. A sua mente é muito complicada, sabe? A sua mente é cheia de dúvidas, é cheia de pensamentos, é cheia de preocupações, e é na oração, mesmo na oração também ele continua também, mas é disciplinando a ouvir o outro orando. Tem hora que é chato pra caramba, levantar de manhã e ficar 1 hora é complicado, mas gente, quando Deus visita, vale a pena. Então assim, tem hora que eu pensei, não, hoje eu não vou não. Se eu não tivesse ido, eu ia perder coisas tremendas, direções, palavra profética, coisas que entram dentro do coração. Então o que eu estou querendo dizer para vocês, gente, lá em Montemor, por exemplo, o que eles estão fazendo agora? Eles entenderam que estava assim, estava perdendo o principal. Aí todo dia das 17 às 19 horas eles reúnem aí 30 pessoas, mas quem quiser que pode ir lá, 17 às 19 horas. Sabe o que eles têm lá? Tem uma lista de pedido de oração? Não, tem lista de pedido de oração. Eles chegam lá para adorar Jesus, para esperar em Jesus. Sabe o que é garçom? Que não sabe o que o cliente quer comer? Você não chega trazendo comida para ele, né? Às vezes ele não quer, né? Então você espera lá. Jesus, o que você está pensando? O que você está querendo? Adorando, orando, louvando. Eu experimentei um dia, eu e a mulher fomos lá. Maravilha. Sabe que eu creio que Deus vai levantar esses grupos de oração no mundo inteiro, onde as pessoas não têm programação, não têm pedido, não tem nada disso. Tem assim, nós estamos aqui aos teus pés, e nós vamos adorar o Jesus que começou o Apocalipse, que está no meio das igrejas. E Ele vai falar, e quando Ele fala, nossas vidas são transformadas. Então, esse terceiro ponto que eu estou falando com você é individual e coletivamente. Nós precisamos do Espírito Santo. Você pode se encher do Espírito Santo, e você pode não se encher do Espírito Santo. Basicamente é pegar o copo e beber, entendeu? Ele fala, enche do Espírito Santo. Então assim, como que enche do Espírito Santo? Orando, adorando, procurando outros para estar junto, orando, adorando. O que vai acontecer nesse tempo? Sua mente vai parar. Esperamos, né? Demora às vezes. Vai parar de ficar preocupado com coisas e vai começar a entrar nesse nível celestial. Revelação de Jesus Cristo que Ele deu para os seus servos sobre as coisas que brevemente vão acontecer, sabe? Em Atos 3 eles reuniram um pouquinho e ele falou assim: separa Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Quer dizer, eles não foram por conta própria, eles foram quando o Espírito Santo disse para eles irem. Então, você sabe o que você deve fazer na vida? Você sabe? Seus planos são certos? Você tem certeza que os seus planos vão ser os planos de Deus? Não. Nós precisamos
estar ligado com o general, nós precisamos estar ligado com Deus. E aí, tem muitas coisas, mas eu vou falar a última coisa para a preparação e a mais importante. Quer dizer, acho que é tudo importante igual. Vamos só revisar. Eu falei sobre a viva esperança, sobre você não estar se entregando. Gente, eu procuro não ouvir notícia. Muitas vezes eu procuro não ouvir notícia. Eu não quero saber. Só de vez em quando para saber mais ou menos o que está. Eu não quero ficar, sabe? Eu não quero ficar afetado por isso. Eu quero a notícia do Rei dos Reis. Eu quero saber isso. O que ele está pensando. Então nós precisamos estar com a viva esperança de que Deus vai ganhar, de que a vida eterna está próxima e de que as coisas vão acontecer conforme Ele quer. Segunda coisa, nós precisamos nos encher da palavra, nós precisamos meditar na palavra diariamente, encher a mente com a palavra, sabe? Precisamos encher a mente com a palavra. Todo dia que você lê a Bíblia, todo dia entra coisa na sua mente, todo dia entra coisa no seu subconsciente, todo dia Deus fala com você. Tem que encher, e não é pouco não, tem que encher muito, tem que encher muito. Terceira coisa, qual é? Fala para mim que eu não sei se vocês estão ouvindo. O que vocês acham da terceira coisa? Encher do Espírito. Isso envolve oração, louvor, adoração, tempo. É de igual piloto. O piloto não pode voar só com teoria. Eu li tal livro sobre oração, eu tenho tal coisa. Não, você tem que ter hora de voo. Nada substitui. Tem que passar horas, não tem jeito. E o melhor jeito de passar horas é todo dia passar um pouco. Você vai somando, vai dando horas, né? Entendeu? Não precisa orar a noite inteira, não. Você, se bem que é bom, né? Mas pode orar pouco, todo dia. Isso vai acumulando e o Espírito Santo vai começando a ficar mais clara a voz dele no seu coração. E a quarta coisa e a última que eu quero falar agora é o seguinte: vai chegar dia onde a igreja não vai poder se reunir igual nós estamos reunindo aqui com liberdade. Vai chegar dia que não vai poder usar o Zoom ou a internet, que lá na China essas duas coisas já estão funcionando. Não pode reunir e não pode reunir pela internet, muito menos, que o governo está de olho. E aí, como é que a igreja vai sobreviver? Será que a igreja é baseada em reunião? Num salão? Será que a igreja depende da internet também? Tem que ter essa liberdade? Ou será que a igreja é baseada numa coisa mais profunda, que é o contato pessoal com Jesus? E se me proibir de reunir, e se me proibir de usar a internet, eu vou encontrar um outro desgraçado igual eu, e nós vamos fazer 2 ou 3 e Jesus vai estar no meio. Seja na empresa, todo mundo tem que trabalhar, não é? O governo não pode atrapalhar de trabalhar. E eu estou lá com o colega lá trabalhando, e eu falo assim: essa reunião da empresa, nós vamos discutir coisa da empresa. Vamos orar, vamos ler a palavra, vamos exortar uma outra. Jesus disse que o mínimo da igreja é 2 ou 3. A igreja tem que aprender a sobreviver. Ela não pode depender de estilo, de reuniões, de coisa. Ela tem que ter uma vida interior que vocês vão entender bem, porque eu falo isso lá no sul, eles ficam tirando sarro da minha cara. Nós temos que ser tiririca. Vocês sabem bem o que é tiririca, né? Porque todo mundo acha que tiririca é aquele palhaço, ex-palhaço, né? Mas quando ele fala tiririca lá, eles só sabem o que é aquilo. Aí eu tive que tirar foto da tiririca e mostrar para eles. Que tiririca é aquela praga que você arranca tudo e sobra só uma batatinha e ele... Entendeu? A igreja tem que ser invencível. Você vai matando, vai escondendo, vai fazendo, e ele brota, sobrou só um, ele já começa a espalhar. É um negócio que não tem jeito, porque nós temos um Deus que nos promete a vida eterna, e nós temos a alegria no meio da tribulação, e nós temos a palavra de Deus, sabendo, certeza que no fim Ele vai vencer. Então pode fazer o que for com a gente, que a gente não vai ser extirpado, porque depende de Deus, e Ele falou que não vai. Não é maravilhoso isso? Então, sabe o que vai segurar a igreja?
no meio dos dias que virão, não vai ser salão e não vai ser Zoom. O que vai ser? Vou falar com vocês uma coisa: aliança, amizades, sabe? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Teve um grande homem de Deus que era luterano na Romênia. E luterano, o pior inimigo de luterano é católico, que Lutero revoltou contra os católicos. E ele era um pastor luterano. É num livro chamado Torturado por Amor a Cristo. E nós temos muitas briguinhas entre as igrejas, nós temos muitas discussões. Você pensa errado, você é a favor disso, você vai a favor daquilo. Nós temos uma série de coisas boba. Quando Paulo fala em Coríntios que isso é carnalidade. Eu sou de Paulo, sou de Apolo, eu sou de... Fala assim, para com isso é carnalidade. Nós somos um só corpo em Cristo, larga disso. E quando ele foi preso junto com esse padre católico, e os dois foram torturados, ele viu que o padre católico é seu irmão em Cristo. Não estou falando que todo padre católico é, tá? Mas nem todo luterano também não é, entendeu? Então assim, eu estou dizendo que muita coisa que a gente acha importante hoje, quando é perseguido, você não acha mais importante. Está na cadeia junto, está apanhando junto. Então é por causa de que está apanhando? Por causa de Cristo. Então não interessa se é católico ou evangélico, o que é por causa de Cristo. Então nós precisamos começar a entender que o que nos segura no meio da tribulação são as alianças, que nós somos fiéis. Então é bom você pensar que Deus não está nem aí para quantas vezes você vai na igreja. Deus está aí com o que você faz, com as alianças que Ele te deu na sua vida. A mais importante é a aliança da família. Em segundo lugar, são os irmãos em Cristo que Deus te deu. Você não é ligado com todo mundo do mesmo jeito. Deus te deu certas pessoas, e não adianta fugir dessas pessoas. Deus me deu certas pessoas que eu acho muito chato, mas Ele me deu, eu não consigo escapar deles, e nem eles conseguem escapar de mim, entendeu? Não tem jeito. E eu posso assim, gente, eu já brinquei muito assim com o pessoal, que eu tenho dificuldade de ter muito amor. Não sei se eu vou falar isso não, porque isso é muito ruim, né? Será que... Bom, vamos falar assim, gente, vamos falar pelos times de futebol, é mais fácil, né? Porque senão você falar de outras coisas, meio sério, né? Eu sou palmeirense, sabe? Sou palmeirense, torço pro Palmeiras. Não porque eu quis, porque meus filhos começaram a torcer e a gente tem que apoiar eles, aí acaba sendo, né? Então não tem jeito. Hã? Não, até na Alemanha me falaram isso. Então, mas eles falam só isso no Mundial, mas o tanto de vezes que foi campeão, né? Brasileiro, os outros estão com inveja. Mundial? Não, Mundial não. Então, o pior inimigo de um palmeirense qual que é? Corintiano. O pior inimigo de um palmeirense é um corintiano. E o Josué. Mas eu tenho grandes amigos que são corintianos. O que eu posso fazer? Ele tem péssima ideia em escolha de time, mas é meu irmão. E tem coisa pior do que ser corintiano, tá? Mas eu não vou falar aqui porque acho que é ruim. Então tem assim, você pode discordar da pessoa de todo jeito possível, mas é seu irmão e Deus te deu ele, você não pode escapar dele. Então não gosto desse aí, esse osso não é muito bonito não, eu quero um osso mais bonito, isso não, o seu é esse, né? Então, eu pergunto para vocês aqui, olha gente, presta bem atenção que isso é muito importante. Você está em primeira coisa, você sabe com quem Deus te uniu? Você sabe quais são as pessoas que Deus ligou com você? Você sabe quais são as pessoas? Você precisa saber. Não é assim,
Eu estudei o Fundamental 1 com os colegas, depois eu fui para o ginásio, aí estudei com outros, aí na faculdade foi com outros, aí na empresa foi com outros. E aí passou aquela fase, aí esqueceu, eu nunca mais encontrei. Quando eu estava em Minas, nós chegamos no Brasil em 64, e fui para a escola e não sabia nada de nada, mas os meus maiores amigos eram atleticanos, Atlético, Galo, a coisa toda, né? Então, o pior inimigo desse é Cruzeiro, não é? Então, até hoje o Cruzeiro está excluído disso. Estou querendo dizer o seguinte: você precisa, mas esses amigos que estão amigos, nunca mais soube nada deles. Passou aquela fase, nunca mais encontrei, nunca mais tive contato. Então, o que eu quero perguntar para você: tem pessoas na sua vida que Deus te ligou, que são importantes e que realmente são amigos de verdade, não amigos interesseiros? São amigos de coração, amigos do Espírito, amigos da palavra, amigos que Deus usou juntas, onde veio vida para você? Você tem que saber quem são. Você tem que saber quem são. Primeiro você tem que saber quem são. Segundo, você tem que investir neles. Você tem que valorizar eles. Você tem que dar tempo para eles. Você tem que cultivar. Porque são essas coisas que nos seguram no tempo da tempestade. Pode ler as epístolas de Paulo, no fim, o que ele fala? Fulano. Entendeu? São pessoas que têm nomes, são pessoas que são amigos, são pessoas que são mentores, são pais espirituais. Eu não posso ignorar isso. Eu tenho que respeitar as alianças. Eu tenho que respeitar a aliança do casamento, eu tenho que respeitar a aliança da família, e eu tenho que respeitar a aliança das amizades, das ligações que Deus me deu. Eu posso achar que é muito ruim, muito feio, muito não sei o quê, mas Deus me deu, e Deus vai me cobrar essas pessoas. Ele não vai me cobrar outras pessoas, Ele vai me cobrar essas pessoas. O que você fez? O que você fez com eles? Você investiu tempo neles? Você deu a vida por eles? Você respeitou eles? Você honrou eles? Porque, gente, aí eu estou chegando ao fim da palavra, mas eu quero falar com vocês, gente, é coisa muito séria, que a igreja é cheia de gente traidora, gente que anda junto por um tempo e depois trai, fala mal por trás das costas, não honra quem deu para eles no início, não tem honra. E você acha que Deus vai te abençoar? Você tem que voltar atrás e arrepender daquilo. Não tem atalho, sabe? Porque Deus vai olhar para a sua vida e não vai perguntar no último dia de qual igreja que você foi, quantas vezes você foi na reunião. Não vai perguntar nada disso. Ele vai perguntar: eu te dei fulano, você casou com ela, você honrou ela? Bom, diga aí. E seus filhos? E aí? E seus pais? E agora? Os irmãos da igreja que eu te dei para você cuidar, ou para cuidar de você, você honrou? Você obedeceu? Você valorizou? Você largou coisas assim em favor deles? Você deu a vida por causa deles? É isso que ele vai te perguntar. Ele não vai te perguntar coisa que não tem nada a ver com você. Ele vai te perguntar essas alianças, que Deus é um Deus de aliança. E não interessa se reunir no salão, se reunir na casa, se reunir no... Não interessa isso aí. Interessa o seguinte: onde você estiver, o que te segura são as suas alianças. A sua aliança com Deus e a sua aliança com pessoas. E é isso que Deus vai te perguntar. E na verdade, tem 3 alianças fundamentais na vida do cristão. Estou terminando. 3 alianças na vida do cristão, na vida da igreja. O que tem num grupo na casa que faz aquele grupo da casa ser uma igreja? Ou num grupo que reúne na empresa, ou em um grupo que reúne na praça, ou um grupo que reúne não sei aonde. O que faz aquele grupo ser uma igreja? Porque às vezes é um grupo casual, às vezes vai lá fazer um churrasquinho, às vezes vai sair conversar por fora. Isso não é igreja. O que faz um grupo pequeno ser uma igreja? Se tem aliança. E a aliança, biblicamente, ela é expressa com a ceia, com quem eu como junto, celebrando essa aliança. Eu preciso dar a vida para aquelas pessoas, e aquelas pessoas vão dar a vida por mim, certo? 3 alianças, pensa bem agora. Primeiro, aliança com Deus. Tem pessoas que nunca converteram,
Tem pessoas que estão na igreja, mas nunca nasceram de novo, que elas não têm comunhão com Deus, elas não conhecem Deus, elas não encontram com Deus, elas não ouvem a voz de Deus. Não adianta, você pode colar à vontade que não vai colar, porque ele tem que ter aliança com Deus. Se todo mundo no mundo inteiro deixar Deus, se a pessoa tem Deus, ela não vai negar, certo? Então isso é a aliança mais fundamental, essa é o primeiro. O segundo é que se eu tenho aliança com Deus, Deus vai me colocar com outras pessoas que têm aliança com Deus também, porque eu preciso delas e elas precisam de mim, certo? Ele diz: se eu andar na luz, como ele na luz está, o seu sangue me purifica de todo pecado. Eu tenho conversado com ministros que estão em pecado e não conseguem vencer o pecado, mas a Bíblia fala que pode vencer o pecado, e esses ministros não conseguem vencer o pecado. Sabe por quê? Porque não abriram a vida na luz para outra pessoa. Eu falo com ele: Deus não está preocupado com o seu pecado, está preocupado com você andar nas trevas. Ele não diz que lava você se andar nas trevas, ele só diz que lava você andar na luz. Você tem que arrumar alguém que Deus te dá e começar a confessar as coisas diariamente, semanalmente, e você vai receber vitória. Porque quem anda na luz, o sangue de Jesus nos purifica e nós temos vitória. Mas se você andar nas trevas, não tem jeito. Gente, cada vez mais nesses últimos dias, o crente individual, sozinho, não vai subsistir. Não vai subsistir. Nós precisamos ter ligações. Nós precisamos ser osso ligado com o seu osso. Nós precisamos saber as pessoas com quem Deus nos ligou, e nós precisamos valorizar essas pessoas, e nós precisamos andar na luz com essas pessoas. E qual é a terceira aliança? Aliança com Deus, aliança com as pessoas que Deus me deu. Qual a terceira? Deus amou o mundo. Não pode formar uma panelinha. Eu amo você, você me ama, eu amo você, você me ama, eu amo você, você me ama, e que quentinho, bonitinho. Não. Ele nos falou: vai atrás dos perdidos, dos necessitados. Nós temos uma aliança com Deus para ir atrás das pessoas que precisam de Deus. Nós não podemos formar grupinho nas casas, igreja na casa, tudo bonitinho, e não ter peso pelo mundo. Onde nós formos, as pessoas precisam ouvir o Evangelho, as pessoas precisam de salvação, e hoje elas estão muito mais abertas do que antigamente. Elas estão apavoradas, elas estão deprimidas, elas estão doentes, elas estão quase cometendo suicídio. Hoje é o dia da grande colheita. Nós precisamos ser um povo que tem aliança para alcançar o mundo também. 3 alianças: com Deus, uns com os outros e com o mundo. E aí nós vamos ver essa igreja na casa, essa igreja de família, essa igreja de ligações significativas, ela vai virar tiririca, amém? Então é isso aí. Vamos preparar para os dias que virão com grande alegria, mas com grande seriedade. E se der uma aliviada nessa tensão, não fique despercebido, sabe? Entenda, vai dar uma aliviada e depois vai ver pior. Então vamos nos preparar para que quando vier, nós estejamos com bastante azeite em nossas lâmpadas, para que nossas lâmpadas não apaguem. Vamos ficar em pé?